Ok. Começaremos pelo meu nome completo, que é Francisco Inácio do Amaral Gurgel. Nasci no estado de São Paulo, na cidade de Araraquara, cujo significado no Tupi-Guarani é Morada do Sol. Meu pai era funcionário dos Correios, embora não me recorde bem, pois que era pequeno. Sei que gostava de cantar acompanhando seu violão. Tocava sanfona e era violino de um conjunto amador. Meus tios maternos, pertencentes à família Machado, gostavam muito de teatro. E como as companhias teatrais raramente percorressem o interior, faziam teatro amador. Meus tios também gostavam de escrever, mas seguiram profissões diversas e do que deixaram só restam alguns versos. Pouco me recordo de meu pai, que morreu na gripe espanhola, deixando-me com 8 anos de idade. Mas pela sua autodisciplina, pela sua admiração pelo Marechal Hermes da Fonseca, acredito que sonhava em me fazer seguir a carreira militar. Ok. Começaremos pelo meu nome completo, que é Francisco Inácio do Amaral Gurgel. Nasci no estado de São Paulo, na cidade de Araraquara, cujo significado no Tupi-Guarani é Morada do Sol. Meu pai era funcionário dos Correios, embora não me recorde bem, pois que era pequeno. Sei que gostava de cantar acompanhando seu violão. Tocava sanfona e era violino de um conjunto amador. Meus tios maternos, pertencentes à família Machado, gostavam muito de teatro. E como as companhias teatrais raramente percorressem o interior, faziam teatro amador. Meus tios também gostavam de escrever, mas seguiram profissões diversas e do que deixaram só restam alguns versos. Pouco me recordo de meu pai, que morreu na gripe espanhola, deixando-me com 8 anos de idade. Mas pela sua autodisciplina, pela sua admiração pelo Marechal Hermes da Fonseca, acredito que sonhava em me fazer seguir a carreira militar. Logo após a morte de meu pai, mudamos para Cedral, uma cidade perto do fim da linha de estrada de ferro, encravada numa boca de sertão. Era a época áurea do café. E ali conheci tipos que ficaram marcados em minha memória. Caboclos de pés no chão e bolsos recheados de dinheiro, capangas de profissão, ladrões de cavalos, imigrantes de todas as raças, inclusive japoneses que começavam a vir para o Brasil. Assisti a brigas, tiroteios e vi homens caírem baleados. Muitos desses tipos registrei mais tarde nas histórias que conto. Quando surgiu a crise do café, voltamos a morar em Araraquara e fui completar meus estudos primários interrompidos no 2º ano. Fui para uma escola particular do professor Jorge Correia. Foi quem, em 1 ano, deu-me bases e muito me ensinou com seus exemplos. Para pagar meus estudos, eu lavava vidros e fazia entregas numa farmácia. Aos 13 anos, fui trabalhar na contadoria da Estrada de Ferro Araraquara, começando como praticante gratuito. Naquele tempo, os menores trabalhavam de graça, mas logo comecei a ganhar como escriturário. Ali fiquei 17 anos. Mas como o ordenado era insuficiente, me virava para ganhar um pouco mais. Entre outras coisas, fui vendedor de títulos de capitalização. Mas sentia a necessidade de escrever. Como bom brasileiro, comecei publicando sonetinhos frios no Diário da Cidade, o Imparcial, que existe até hoje. Meses depois, Antônio Silva, diretor proprietário do jornal, falou-me francamente que eu não era poeta e me confiou a coluna social do jornal. Eu me senti importante. Naquela época, as crônicas sociais eram feitas por grandes nomes. Em São Paulo pontificavam Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, Walter Barioni, Marcelino de Carvalho e muitos outros. Quanto a mim, só consegui ser conhecido dos poucos leitores do Imparcial, mas isso era o bastante para minha vaidade adolescente. Foi nesse período que me aconteceu um fato curioso que muito me ajudou. Em minha cidade vivia, retirado em seu sítio, o Sr. Pio Lourenço Correia, filólogo muito conhecido sob o pseudônimo de Mota Coqueiro. Para toda a cidade, era um homem excêntrico.
Detestava vitrolas e só entrava numa loja para fazer suas compras se antes fizessem calar os alto-falantes e cessassem a música popular. Seu carro era dirigido por uma chofés, pois em sua opinião as mulheres eram mais cuidadosas que os homens. Fizeram uma reforma ortográfica para seu uso e que devia ser obedecida por todos que trabalhassem para ele. Como bom filólogo, irritava-se terrivelmente com erros de linguagem. Todas as manhãs roubava alguns minutos de suas atividades e assinalava a vermelho os erros e mancadas que eu perpetrava em minhas crônicas. E eram tantos, meu Deus. Naquele tempo eu escrevia ainda pior que hoje. Um dia cometi a tolice de agradecer ao Sr. Pio Lourenço o favor que estava me prestando, pois jamais poderia ter um professor como ele. Zangou-se. Respondeu que não era professor de ninguém e só queria que aquele que se metesse a escrever pelo menos aprendesse a colocar os pronomes. Desse dia em diante deixou de corrigir e provavelmente de ler minha coluna. Esse senhor anotava tudo que lia, registrando em fichas fatos curiosos ou erros cometidos por grandes escritores. Lembro-me de uma ficha sobre galicismo. Ele escreveu mais ou menos essas palavras: francesismo inútil. Entrou no livro como contrabando, mas é natural. Nesta época, brasileiras vão a Paris e contrabandeiam francesinhos nas barrigas. Sobre uma página da Nova Floresta do Padre Bernardes, anotou uma passagem em que o escritor criticava a vaidade dos fidalgos que usavam gravatas exageradamente apertadas e iam ao requinte de perfumar com água de Córdoba os vãos dos dedos dos pés. Em sua anotação dizia mais ou menos isto: nada encontrei sobre a água de Córdoba. Talvez fosse a água de Colônia que hoje usamos. Mas uma coisa é clara: os laços das gravatas estão mais frouxos. A moda mudou. Tudo está diferente. Só o chulé conseguiu sobreviver. Como se vê, sabia fazer humor com seus estudos sérios. Esse fichário de tão grande valor foi legado em seu testamento ao seu sobrinho Mário de Andrade. Mário morreu antes e não sei com quem terá ficado essas notas de valor inestimável. Na redação do Imparcial, aprendi muito convivendo com colaboradores da Folha que, apesar de se terem realizado nas profissões que abraçaram, continuavam a escrever por distração. Entre esses, Geraldo Blum, Mário Ferreira, ambos premiados num concurso de contos em Jornal da Capital, o maestro José Tescari, e até hoje conhecido por suas composições sacras, mas que também se divertia compondo tangos argentinos, alguns com sucesso em Buenos Aires. O pintor Quirino Campiorito, diretor da Escola de Belas Artes, professora Olga Ferreira, poetisa e bela conferencista, e mais tarde seu marido, o pianista Lisanias de Oliveira Campos e outros. Assistindo aos raros espetáculos das companhias teatrais que passavam pela minha cidade, comecei a sentir vontade de escrever para o palco. Foi então que eu escrevi o que eu imaginava um drama em 3 atos, e mandei-o pelo correio a Procópio Ferreira, que eu não conhecia. Com 18 anos, a gente é mesmo atrevida. Procópio, o autor empresário que mais teatrólogos brasileiros lançou, telegrafou-me pedindo que fosse ver em São Paulo. Embarquei cheio de esperança. Fui recebido carinhosamente por Procópio, que me falou sobre a peça. Estava cheia de defeitos, inclusive quanto à duração, que era curtíssima. Mas, segundo ele, eu possuía intuitivamente a linguagem teatral. Apresentou-me então a Eurico Silva, autor já consagrado com diversas peças, não só aqui como na Argentina, e que era o ensaiador da companhia. Eurico, uma grande amizade que vim cultivar depois, foi paciente e deu-me a minha primeira lição de como escrever para teatro. De volta eu estava com novas esperanças. Animado pelo maestro José Tescari, escrevi então o trabalho para teatro. Até hoje não sei dizer que gênero pertencia. Era um mimo-drama, pois que todos os movimentos das personagens eram acompanhados pela música. Uma espécie de ópera falada, mas também poderia ser considerada opereta, pois tinha trechos cantados, ou um show pelos números de dança. Foi uma loucura, mas conseguimos montá-la com o auxílio da prefeitura, das casas comerciais, da empresa de eletricidade e músicos que foram tocar gratuitamente. Espetáculo de amadores, com 2 únicas representações com o Teatro Municipal lotado
E no final de tanta canseira, sobrou 15 mil réis e a alegria de ter apresentado um espetáculo bonito e que era realmente inédito para a época. Foi nessa peça que conheci a Amélia D'Álvares Matos, que estava terminando o curso de piano, dançava e cantava com uma voz limpa e agradável de mezzo-soprano. Mais tarde, casei-me com ela e me penitencio de ter cortado uma grande vocação artística. Após a Revolução de 32, na qual morreram 2 amigos meus, fui chamado para o exército. Servi em Lorena e depois na capital. Apesar de ser um paisano fantasiado de soldado, foi uma experiência muito útil para mim. Quando dei baixa, regressei à minha cidade, ao meu emprego e a outras ocupações. Acabava de ser fundada a PRD4, Rádio Cultura de Araraquara, da firma Lupo. Foi onde iniciei minha carreira. Ali eu era repórter, locutor, um pouco de tudo. Ajudei a criar o grupo Rádio Teatral, do qual me honro de ser patrono. Um grupo de amadores, mas que deu vários profissionais, entre eles Joffre Davi, que hoje é diretor artístico da mesma emissora. Aquela era a época dos locutores. As estações mais ouvidas eram as que possuíam os melhores locutores. César Labeira deixara a Record, transferindo-se para Mairinque Veiga. Jorge Amaral e Gariano Neto eram os nomes de proa na locução esportiva. No Rio, Celso Guimarães, Cose, Frias e tantos outros. Os cantores eram muito populares, é claro, como Carmen Miranda, Aracide Almeida, Chico Alves, as Irmãs Batista, Carlos Galhardo e tantos outros. Mas ainda não tinham seus programas em dias certos e poucos se fixavam nas emissoras. Em São Paulo, Isaurinha Garcia era um nome constante nas programações. Também fazendo sucesso em São Paulo estava uma cantora que começou na PRD4 de Araraquara, Nena Tadeu. E entre as normalistas que enchiam os auditórios estava uma estudante que mais tarde viria a ser Marlene. O humorismo pelo rádio começava a engatinhar, tendo prestígio Renato Múrcio, Lauro Borges, Castro Barbosa, Alvarenga Ranchinho, mais uns cassinos, Jararaca e Gatinho. E em São Paulo, na Record, surgiu um estudante de direito com o pseudônimo de Nhototico, que fez um grande sucesso na época, imitando diversas vozes e principalmente caricaturizando as lindas italianinhas do Brás. Muitos tentaram seguir o caminho por ele aberto, até eu. Mas apenas um cantor romântico que veio para o Rio, onde logo deixou a música para se dedicar ao humorismo, conseguiu se firmar com o tipo que criou da Pimpinela, Silvino Neto. Estas são recordações de ouvinte provinciano sem contato com os artistas. Na PRD4, ensaiando e fazendo pequenos papéis, eu ia me apegando ao rádio. Comecei então a escrever algumas pecinhas para o elenco. Em 1938, o Departamento de Cultura da Municipalidade de São Paulo abriu um concurso de peças teatrais com o tema obrigatório da crise do café. Geraldo Blum, meu companheiro de jornal, insistiu para que eu concorresse. Escrevi então Terra Bendita e me inscrevi sob o pseudônimo de Assis Machado. Se fosse classificado, já estaria contente, mas fui considerado o melhor. Desnecessário será dizer de minha alegria. Hoje, revendo esse trabalho, só encontro 2 personagens relativamente bem traçadas: o Caboclo Juvencio e o preto velho Pai Mateus. Eram figuras que eu tirara da vida real. Embarquei para a capital a fim de receber o prêmio e tive a ocasião de conhecer o grande Mário de Andrade, que dirigia o departamento. Mário sabia como ninguém animar os jovens que se iniciavam na carreira artística. Sua visão de teatro era inteiramente diferente dos moldes clássicos. Creio que suas ideias até hoje seriam olhadas com desconfiança. Tive alguns encontros com Mário de Andrade e aprendi muito. A peça foi editada pelo mesmo departamento e Mário me aconselhou a ir dedicar pessoalmente um exemplar a Cleómenes Campos, o poeta e teatrólogo que fizera parte do júri. No quarto modesto que o poeta ocupava numa rua do centro, reuniam-se rapazes da minha idade, ou menos até, e que começavam a fazer sucesso nas letras.
Mário Donato, que aos 20 anos concorrera à Academia Paulista de Letras, recebendo quase 50% dos votos. Miruel Silveira, Alberto Leal e muitos outros jovens talentosos. Cleómenes, modesto e gentil, devia sorrir interiormente de nossas pretensões a gênios, mas sempre nos incentivou. A conselho do poeta, enviei um exemplar de minha peça ao Duvaldo Viana, quem não conhecia pessoalmente, mas que era um dos meus ídolos ao lado de Juraci Camargo. A carta que o mestre Duvaldo me mandou acusando o recebimento da peça foi sincera, com aquela franqueza que o Duvaldo sempre usou. Começava dizendo que meu drama era um bom teatro até a metade do primeiro ato. Dali em diante não valia coisa alguma. E acentuava os erros cometidos. Falhas de técnica, na movimentação dos personagens, tantos outros. Terminava dizendo: são erros que eu até hoje cometo, pois só existe uma escola verdadeira de teatro, o palco. E como tinha razão. Com subvenção do Departamento de Cultura, a peça foi estreada por Procopio Ferreira no Teatro Boa Vista. Na noite da estreia, encolhendo-me na poltrona a ponto de quase sumir, vi como as observações do Duvaldo eram realmente de um mestre. Risos mal abafados em algumas cenas dramáticas que não tiveram a devida preparação, trechos arrastados, falas longas e inúteis e tantos outros. Mas o público teve pena do estreante e aplaudiu. O mesmo não aconteceu com alguns críticos que, malhando a minha peça, atacavam a orientação que Mar de Andrade vinha dando ao departamento. Foi quando uma tarde Mar de Andrade me confessou: em 1922 recebi tanta vaia, tantas críticas e cartas mal criadas, que andei pensando em suicídio. Resolvi queimar as cartas, ignorar os críticos e continuar com o meu trabalho. Continuou. Um trabalho difícil e incompreendido. Mar de Andrade queria, para um estudo folclórico, recolher os tabus alimentares existentes entre a gente mais simples. Mandou formulários para prefeitos, professores e pessoas que imaginava pudessem ajudá-la. Não recebeu muitas respostas e algumas que chegaram eram mal criadas, como um certo prefeito que devolveu a enquete com uma frase retirada de um dos livros do próprio Mário: vaca mansa dá leite, vaca brava dá quando quer. Mas uma agradável surpresa me estava reservada. Às vésperas da estreia da Terra Bendita, os jornais publicaram os resultados do novo concurso de teatro acriano. Eu tinha sido premiado na categoria Drama e Alberto Leal, um santista, na comédia. A minha peça intitulada A Mulher que Eu Pago, mais tarde, quando eu já me encontrava no Rio, foi levada pelo Rodolfo Maia ao Serviço Nacional do Teatro. Abadias Faria Rosa resolveu montá-la. Mas com os cortes feitos pela censura naquele tempo, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o célebre DIP, ficou tão mutilada que não era possível representá-la. No entanto, essa peça hoje poderá ser considerada ingênua demais para teatro infantil. Ainda em Araraquara, continuei escrevendo. Mandei um conto para um concurso realizado pelo semanário Dom Casmurro, de Brice de Abreu. Recebi votos favoráveis de Duvaldo Viana e Graciliano Ramos. E conquistei um 6º lugar entre os 10 classificados. Também foram premiados Pedro Bloch e Miruel Silveira, entre outros. O 1º e 2º lugar foram dados a um escritor do norte do país, cujo nome não me recordo, nem tenho agora à mão. No entanto, em minha opinião, o último classificado era o melhor de todos nós. Tratava-se de um conto de Amadeu de Queiroz e chamava-se Chão de Terra Preta. Esse conto, mais tarde, foi selecionado entre os melhores do gênero no Brasil. Amadeu de Queiroz, ninguém melhor que ele para retratar a miséria do trabalhador do campo em São Paulo. Depois desses 3 prêmios literários, eu só tinha um desejo: mudar-me para São Paulo, onde pensava teria melhores oportunidades. Não era fácil. Nada é fácil para quem começa. Mesmo depois, ao voltar de um cinema, ouvi no rádio do vizinho uma peça do Teatro em Casa da Nacional. Emocionado e surpreso, reconheci os diálogos de Terra Bendita. Corri a ligar no meu rádio e ainda pude ouvir o 2º e 3º atos.
No dia seguinte, mandei uma carta a Celso Guimarães, diretor do Teatro em Casa, agradecendo e contando a minha alegria pela divulgação que ele fizera do meu trabalho. Através da correspondência que trocávamos, nasceu uma grande amizade. Celso precisava de repertório e comecei a enviar-lhe as minhas pecinhas. Entre essas, de Trapézios Volantes. História passada num circo, com andamento quase cinematográfico, com mudança constante nos cenários e no tempo. A crítica especializada não poupou elogios, dizendo mesmo que naquela peça estava um modelo para o que devia ser o rádio-teatro. É bem possível que outros antes de mim tenham feito a experiência, mas eu tive a sorte de ser apresentado pela Nacional, ter assim repercussão em todo o Brasil. Celso Guimarães começou então a lutar para me trazer para o Rio. Batalhou para que me chamassem para dirigir o rádio teatro. Não foi possível, pois nessa época a Nacional contratava Vitor Costa para o cargo, o que foi, sem sombra de dúvida, um grande impulso para a Nacional e uma reforma do rádio brasileiro. Olhando o teatro dinâmico, arrojado, Vitor Costa tornou-se em pouco tempo um dos maiores homens do rádio brasileiro. Mas Celso não desanimou e continuou pedindo à direção da Nacional que me chamasse. No dia 8 de dezembro, Celso me escreveu pedindo-me uma peça especial para o Natal. Eu queria escrever a peça, é claro. Mas até o dia seguinte fiquei matutando à procura de uma ideia. Só à noite, ao saber de um fato real ocorrido numa cidade vizinha, vi que tudo vinha em meu auxílio. Era um grande tema. Fui para casa, sentei minha máquina e comecei a bater os diálogos. Só parei às 3 da manhã e logo clareou o dia, sem mesmo reler o que tinha escrito, tratei de ir ao correio para fazer a remessa. Batizei o drama como Caminhos Cruzados, mas ao passar pelo jornal, soube que dias antes Érico Veríssimo publicaram um romance com o mesmo título. Troquei o nome da peça para Os Transviados, palavra sem grande significação na época. A peça foi apresentada com enorme sucesso, creio que o meu maior êxito até hoje. Mais tarde fiquei sabendo que Sinclair Lopes estava representando com as lágrimas caindo sobre o papel e que ao terminar o segundo ato, Sinclair foi aplaudido pelo auditório que se ergueu entusiasmado. Acredito que Sinclair Lopes foi o único artista de rádio teatro aplaudido em meio a uma representação. Com o sucesso da peça, Celso Guimarães conseguiu que a direção da Nacional me oferecesse um contrato de 2 meses de experiência. Só que seria para trabalhar na redação comercial. Embarquei já então com um filho pequeno. Celso me encaminhou para o hotel inglês que existia no Catete. Havia uma superstição. Todo elemento de rádio que vinha para o Rio e hospedava-se naquele hotel conseguia vencer. Estava Cose, Nuno Rolando e tantos outros. Nessa ocasião, lá estava hospedado Silvino Neto. Eu nada entendia de publicidade. Comprei um livro sobre o assunto e meti a cara. Estava subordinado a José Mauro, que tinha sido nomeado diretor artístico da estação. Como bom mineiro, José Mauro foi tolerante, lá fiquei eu a bater textos comerciais. Assim se passaram os 2 meses de experiência e a licença que eu pedira na Estrada de Ferro. A Rádio Nacional estava em vias de ser incorporada pelo governo e ninguém sabia como iria ficar. Escrevi a direção da estrada pedindo mais um mês de licença. A resposta foi lacônica: que voltasse ou pedisse demissão. Embarquei para pedir minha demissão pessoalmente, pois não compreendia que após 17 anos de trabalho, um diretor negasse uma licença sem vencimentos a quem tentava um lugar ao sol. O diretor me aconselhou muito, considerando uma loucura que eu deixasse tanto tempo de serviço, justamente quando eu iria ser promovido a chefe de seção. Mas eu estava decidido. Queria trabalhar no rádio. O rádio entrava então na sua segunda fase. Já não eram os locutores a principal atração, e sim os cantores, que agora exclusivos de uma estação tinham um programa semanal. A Nacional enchia auditórios com Francisco Alves, Orlando Silva, os irmãos Tapajós, Marília Batista e as Três Marias, Linda Batista, Nuno Rolando, Manezinho Araújo, Nelson Gonçalves e tantos outros nomes de valor. Na maioria, Carlos Galhardo.
Silvio Caldas e Dircim Batista na Tupi, sem falar em outros nomes já consagrados ou que iam surgindo, como Calbi Peixoto e Mirinha Borba e etc. Em Parelha seguiam uns poucos programas de auditório. Silvino Neto, irreverente e engraçado no seu programa Ora Bolas, Barbosa Júnior, Jararaca e Ratinho, e Almirante com seus programas mais sérios, bem trabalhados, como Caixa de Perguntas, quando os maestros se encontram, a história das danças, e muitas ideias que até hoje continuam fazendo sucesso na televisão, como a escolinha do Manduco de Renato Mussi, que até hoje é base de tantos quadros na TV. Entre as muitas criações de Almirante, temos o concurso de gaitas, e devemos lembrar que foi ele quem aproveitou a melodia norte-americana de Parabéns para Você, não só escolhendo a letra através de um concurso, como difundir um costume até hoje seguido em todas as festas de aniversário. Pouco mais tarde, Paulo Roberto também foi para a Nacional, fazendo sucesso com Nada Além de 2 Minutos e Lira do Chocotó. Os primeiros tempos foram duros, duríssimos mesmo. Com um filho pequeno e outro em gestação, que eu ganhava mal dava para pagar hotel e muitas vezes tive que ir a pé da Praça Mauá para o Catete, pois que me faltavam os R$200 para o bonde. Era preciso arranjar um jeito de ganhar mais algum dinheiro. Deram-me um programa matinal das 9 às 11. Os horários nobres só começavam depois das 19 horas. Dei-lhe o título de Bazar. Para me auxiliar 2 locutores ótimos, Aurélio Andrade e Rubens do Amaral, que também faziam narração. Pedi 2 vozes femininas, mas não iriam usar a rádio atriz para um tal horário. Celso Guimarães chamou uma mocinha de Niterói que já fizeram pequenos papéis no Teatro em Casa, e surgiu uma outra atriz que fizeram o Teatro do Estudante. Foram contratadas. Eram apenas Isis de Oliveira e Yara Salles. Pouco depois me confiaram a redação de um programa que deveria entrar no horário nobre. Concurso das mais lindas cartas de amor. O agente do anunciante aceitou de imediato Sinclair Lopes para as cartas masculinas, mas recusou todas as outras que deveriam ler as cartas femininas. Temendo que o programa não fosse o ar, que iria me fazer perder um cachezinho, sugeri o nome de Yara Salles. Yara se apavorou na hora do teste, mas foi aprovada. Era preciso um casal para as cartas humorísticas. Apresentei-me e sugeri Isis de Oliveira. Entregaram-me a direção do programa, no qual ninguém acreditava. Durou 6 meses e foi sucesso, que nos garantiu a entrada para o cast de rádio teatro. O meu programa matinal continuava cambaleante. Eu me aguentava na redação comercial, fazendo não apenas textos de publicidade, como preparando chamadas para os programas, redigindo crônicas e tudo mais. Foi nessa época que José Mauro quis acabar com o que considerava, com justa razão, uma praga. Desde que César Ladeira, ainda na Record, descobrira um adjetivo para Carmen Miranda, aliás, um adjetivo todas as noites, diferente, todos os cantores também começaram a ter títulos. O Rei da Voz, o Cantor das Multidões, o Caboclinho Querido, etc. Mas não foi possível. A moda pegara e perdura até hoje. Uma cantora que era apresentada sem adjetivos bombásticos era Linda Batista, o maior ordenado da época. O Duvaldo Viana tinha deixado o Brasil e fora trabalhar em Buenos Aires, metendo-se no rádio teatro seriado que por lá chamavam de novelas. Nome errado, pois todos sabem que novela é uma história curta. Mas o nome pegou e hoje é sinônimo de coisas intermináveis. Sabendo do sucesso do Duvaldo na Argentina, eu quis fazer o mesmo dentro do meu programinha, mas o meu pedido foi recusado. Ninguém iria assistir folhetins pelo rádio, diziam. Sem recursos para fazer o que pretendia, passei a ler diariamente trechos de um romance. A leitura do romance era interrompida sem suspense, na medida em que o horário permitia. Começaram a chegar cartas, muitas cartas. Teófilo Faisal, que também trabalhava na Standard Propaganda, levou a correspondência recebida para Gilberto Martins, que tinha em mãos um seriado cubano,
estudava a possibilidade de lançar o gênero no Brasil. Animado pela correspondência recebida na simples leitura de um romance, Gilberto Martins, que tinha o seriado e o patrocinador, levou a ideia à Rádio Nacional. Mas todos continuavam irredutíveis. Aquilo não iria agradar. Gilberto Martins, que tinha grande visão do rádio como comunicação popular, se propôs a comprar horário e pagar cachê aos artistas. Comprou a 50 mil réis a meia hora. Aceitaram, mas deram-lhe os pêsames pelo mau investimento que fazia. Escolheu o horário das 10 da manhã, que já tinha alguns ouvintes. Era o fim do meu programinha. E foi lançada a primeira história em capítulos com Em Busca da Felicidade, de Leandro Blanco. A adaptação era do próprio Gilberto Martins, mas mais que adaptação, pois deu cor local à história. Modificou personagens, criando papéis muito bons para Sinclair Lopes, Zezé Fonseca, Rodolfo Maia, Iris de Oliveira, Floriano Faisal, Brandão Filho, Yara Salles e muitos, muitos outros. A direção segura e bem cuidada de Vitor Costa completou o trabalho. Foi, sem dúvida alguma, o maior sucesso do gênero em todos os tempos. 2 fatos apenas para registrar o êxito. Às 10 da manhã, as feiras livres tinham seu movimento interrompido, pois que as mulheres suspendiam suas compras e corriam para junto da primeira casa que estivesse com o rádio ligado. Muitas vezes as donas das casas colocavam o rádio na janela e todos se aglomeravam nas calçadas. Em meio à história, a personagem Carlota, interpretada por Yara Salles, ficava grávida e sem recursos para o filho que ia nascer. Começaram a chegar à Rádio Nacional caixas com enxovais para bebê. Leandro Blanco era um nome desconhecido no Brasil e, sendo estrangeiro, Gilberto Martins teve receio que isso viesse a influenciar na aceitação da história tão brasileira como tinha se transformado. Por esse motivo, a novela foi apresentada sem o nome do autor. E durante muitos anos, alguns críticos que malhavam o programa associaram meu nome àquele sucesso. Quando Em Busca da Felicidade se iniciava, o Duvaldo Viana regressava da Argentina trazendo as novelas que escreveram naquele país. Procurou Vitor Costa e se propôs a vender todo o lote por R$1 conto. A Nacional não aceitou. O Duvaldo partiu para São Paulo e lá, na Rádio São Paulo, começou a apresentar aqueles trabalhos que 1 ano depois a Nacional iria comprar por alto preço. Escrevi então a minha primeira novela, Gente de Circo. Mas sem experiência criei tantas personagens que até locutores e animadores de programa como Herbert Bosco foram usados como intérpretes. A redação comercial também começava a existir e novos redatores foram contratados, como Guiaroni, Pedro Anísio, Orenice Franco, César de Barros Barreto e o baiano Felipe Neri, muito humilde, que só mais tarde soubemos que era médico e jornalista famoso em sua terra. A redação passou a ser uma seção importante e precisava de um chefe. Mas ninguém queria o cargo que aumentaria as responsabilidades sem melhorar o ordenado. Foi então que, num golpe de malandragem, me elegeram chefe. Eu era tratado como tal, responsável perante a direção, mas nunca fui nomeado. Trabalhava-se muito, pois eram raras as agências de propaganda com departamento para o rádio. E tínhamos que redigir tudo, inclusive slogans, que depois eram aproveitados em cartazes, em jornais e revistas, sem que nada recebêssemos por isso. Como os meus colegas, eu procurava outras atividades, porque o salário era pequeno, embora imaginasse que ganhássemos fortunas. A Standard de Propaganda estava gravando Em Busca da Felicidade. E eu formava entre os radiadores que iam trabalhar das 11 da noite às 3 da madrugada. Escrevi um conto para a revista Carioca, algumas reportagens, outro para Vamos Ler. Minha peça Os Transviados, editada pela Noite, foi adaptada para teatro, depois traduzida para o espanhol, e me deu mais que qualquer outro trabalho, pois até hoje ainda pingo direitos autorais. Com toda essa trabalheira, arranjei tempo para escrever uma comédia que Francisco Moreno levou a Procópio. Era a história de um milionário avarento.
E como na ocasião descobriu-se que um velho esfarrapado que só comprava pão dormido, ao morrer deixara uma pequena fortuna no quarto que habitava, surgiu o apelativo de Pão Duro para os Miseráveis. Foi o título da peça, bem sucedida, o que levou Procópio a me pedir uma segunda. Escrevi então Gente Honesta, que mais tarde foi levada para o cinema por Moacir Fenelon com Oscarito no papel que Procópio interpretará no teatro. Fiz outras experiências no cinema, mas não me agradaram. Como é difícil de receber. Por essa época foi criado o Departamento Cultural da Nacional, entregue ao professor Roquete Pinto, assessorado pelo Dr. Gastão Cluj. O professor Roquete Pinto, além da enorme cultura, tinha um grande senso de humor. Certa vez perguntei como era possível que um homem tão ocupado como ele pudesse arranjar tempo para ouvir rádio. Ele ouvia tudo. Ele estava a par até dos piores programas. Respondeu-me ele que era uma questão de organização. E quis me mostrar o seu sistema de fichário. Movimentando-se na sala, encontrou pela frente a mocinha que contrataram para sua secretária e que, nervosa, estava sempre em seu caminho. Calmamente ele a segurou pelos ombros, fê-la sentar-se e aconselhou sorrindo. Aprenda, minha filha. A principal função de uma secretária é não atrapalhar. Gastão Cluj ofereceu um exemplar de seu romance Elsa ou Helena. Ótimo enredo, mas dificílimo de ser adaptado para o rádio. Mesmo assim eu quis tentar. Um mal-entendido entre a Nacional e o anunciante levou a Standard propaganda para Mairinque Veiga, no mesmo horário que havia criado na Nacional. Fizeram grande propaganda não só da novela como do autor. Sabendo o título da novela concorrente, apresentamos no Nacional o romance Elsa ou Helena com o título de A Outra. No mesmo dia e horário, a Mairinque apresentava A Sombra da Outra. Não pegou e 2 meses depois Gilberto Martins voltava ao Nacional. Eurico Silva foi contratado e começou a tradução e adaptação de uma novela cubana. O Direito de Nascer. Sucesso que é desnecessário lembrar. O que pouca gente sabe é que Eurico Silva jogou no cesto de papéis mais de 80 capítulos e, na verdade, reescreveu a história. Um trabalho de tal ordem que, tempos depois, quando a mesma novela foi apresentada pela televisão com um sucesso extraordinário, um canal de TV mexicano se propôs a comprar a adaptação de Eurico Silva para ser retraduzida para o castelhano. Eurico, sempre de uma honestidade a toda prova, negou-se a vender com a justificativa que o seriado tinha um autor e era com ele que deviam se entender. Começando então quase que juntamente com os grandes programas de auditório, a época das novelas. Manuel Barcelos, Herbert e Yari Lamartine formando o Tridioso e pouco depois César de Alencar. No entanto, como as novelas fizessem sucesso, desencadeou-se uma campanha contra o que era o chamado de subliteratura e sugerindo que o rádio chamasse os verdadeiros intelectuais. A Nacional contratou então Juracy Camargo para escrever Ódio. Cartazes, entrevistas, muita badulação e foi estreada. Já no 5º capítulo, Juracy estava arrependida. Disse mesmo que aquilo era trabalho para malucos, pois no tempo gasto em escrever 3 capítulos, poderia escrever uma peça que lhe daria mais fama e mais dinheiro. Desanimou. E Vitor Costa chegou a trancá-lo na sala até que terminasse o capítulo que deveria ser apresentado no dia seguinte. Juracy passou a responder com palavrões aos amigos que vinham felicitá-lo por ter aderido ao rádio. Encerrou a novela no 16º capítulo e nunca mais quis saber de rádio. Antes desse fato que acabo de narrar, Gilberto Martins, diante do sucesso dos seriados, pensou em formar uma gravadora com os melhores artistas e convidou Vitor Costa para dirigir o novo departamento. Vitor compreendeu que seria um baque para a Nacional que iria perder seus melhores elementos. Não aceitou e fez mais. Adiantou-se. Convenceu o Dr. Gilberto de Andrade a reforçar o casting. E foi assim que grandes atores e atrizes da Tupi foram para a Nacional, com Paulo Gracindo à frente.
Olavo de Barros, grande batalhador do radioteatro, sentiu-se desolado, mas aceitou, já que era para melhorar a vida dos colegas. A Rádio Nacional passou a ter um cast com mais de 80 figuras, entre as quais Ismênia dos Santos, Zezé Fonseca e Iso de Oliveira em ascensão para o estrelato. Vagando no novo horário das 13 horas, Vitor me pediu uma novela. Escrevi Alvorada, um enredo no qual eu pretendia mostrar a vida dos morros cariocas. No ensaio, Paulo Gracindo e Zezé Fonseca torceram o nariz. Uma história num ambiente de pobreza e miséria não iria funcionar, diziam. Levaram seus protestos a Vitor Costa, que me chamou. Discutimos. Irritado, rasguei os primeiros capítulos que já havia escrito. Vitor empalideceu. A novela iria começar poucas horas depois e não existia nenhum outro original. Mais calmo, sentei-me à máquina e bati rapidamente o primeiro capítulo de uma novela na qual eu pretendia gozar os artistas e o público. Queriam mistérios, cofres com fundos falsos, medalhinhas e outras bobagens, eu faria. Queriam ingênuas lacrimogêneas, forçadas pelos pais a um casamento que não lhes agradava, eu faria. Mas casamentos forçados estavam fora de época. Por isso citei a minha história em 1830. E não assisti aos ensaios nem ouvi os primeiros capítulos. Só quando começaram a me cumprimentar pelo sucesso, e o próprio Vitor veio me abraçar, compreendi que aquilo que começara como molecagem era um veio de ouro. Debrucei-me sobre livros sobre São Paulo antigo, Rio de Janeiro dos princípios do século passado, enfim, tive que pesquisar muito e formar uma pequena biblioteca. Foi assim que nasceu a novela Penumbra, o meu maior sucesso do gênero. Paulo Gracindo deu à sua filha, nascida naquele ano, o nome da heroína da história, Lenora. A seguir, no mesmo horário, lancei Ternura, com música especial de Lírio Panicali. Penso que foi a primeira novela do rádio brasileiro a ter música especialmente para ela. Recebemos cartas de todos os estados e até mesmo do estrangeiro. Francisco Alves gravou a canção. E mesmo antes de fazer a gravação comercial, 10.000 partes de piano foram vendidas numa semana. Lírio Panicali, um dos grandes compositores para esse gênero, está afastado. Isso é uma pena. Eu também escrevi outros programinhas, como Cine Canção, ideia de Raul Rolian, com a atuação de Rosina Pagan. Era preciso uma canção especial todas as semanas. Alcir Pires Vermelho era o compositor mais constante. Certa ocasião, Alcir estava ao piano tentando uma melodia para uns versos de temas ciganos, e Lamartine e Babo apressavam, pois queriam sair juntos. Como estivessem demorando, Lamartine pegou os versos, começou a cantarolar e Alcir foi anotando. Em poucos minutos a canção estava pronta. Alguém comentou que tinha a impressão de conhecer aquela música. Lamartine, no seu jeito nervoso, respondeu: "É possível que eu tenha plagiado alguém, mas o trabalho está pronto e vamos embora." Lamartine, quantas histórias para contar a seu respeito. Nesse tempo, a Nacional já tinha formado a sua orquestra sinfônica com grandes regentes da época. Romeu Gibson, grande violinista que teve a infelicidade de se tornar surdo. Radamés Inhatri, Léo Perac e Lírio Panicali. Se for citar os músicos famosos, seria um tempo enorme. Basta lembrar que faziam parte da orquestra Oscar Borghetti, Arnaldo Estrela, Iberê Gomes Grosso, Célio, Patané. Patané tinha uma orquestra típica argentina. Era estranho ver um violinista premiado que estudou muitos anos em Paris tocando bandoneon. E ele um dia me contou. Quando voltou da Europa, após 1 ou 2 concertos, compreendeu que precisava de um emprego fixo. Encontrou no jornal um anúncio: "Precisa de um violinista para uma orquestra típica argentina." Apresentou-se. O diretor perguntou se ele sabia tocar tangos. Ofendeu-se, era um violinista com medalha de ouro. O diretor sorriu e explicou-lhe que tocar tango era diferente. Patané foi ensaiar e quebrou a cara. Então resolveu aprender bandoneon e tornou-se um músico especializado naquele gênero. Dorival Caymmi chegava ao Rio e era saudado como grande compositor da música popular,
tendo um programa especial na Nacional, embora depois fosse trabalhar na Tupi. Certo dia resolvemos prestar uma homenagem a Catulo da Paixão Cearense. Durante os ensaios o grande poeta do povo estava sentado no auditório quando ouviu o Luar do Sertão em arranjo de Radamés para a grande orquestra. O velho Catulo levantou-se protestando aos brados. Sua música era simples, era para ser tocada em violão apenas e não para tantos enfeites. A orquestra mais famosa daqueles dias recebeu um prêmio em dinheiro da prefeitura. E num belo gesto de solidariedade, todos os músicos abriram mão da parte que lhes iria tocar para que Romeu Gibson embarcasse para os Estados Unidos a fim de se tratar com um grande especialista. A sua surdez era psíquica e, infelizmente, jamais recuperou a audição. Na redação eu continuava a fazer comerciais para os programas dos cantores. A mim cabia, entre outros, o programa de Francisco Alves. Era hábito, antes do encerramento, o cantor dizer algumas palavras de despedida. Quase todos falavam de improviso. Chico não. Dizia que era cantor, somente cantor. E eu redigia algumas frases que terminavam com o famoso Boa noite, amor. E Chico fazia questão de ensaiar. Cabia-me também intercalar os comerciais no programa de Orlando Silva, apresentado por Aurélio de Andrade e Yara Salles. Existiam 3 produtos que deviam ser anunciados. O anunciante enviava a publicidade em cima da hora. Entre os anúncios existia o de um remédio para ácido úrico, que diziam ter curado um papa, e outro para mulheres. Uma noite, escrevendo na pequena sala em que estava ensaiando um programa de auditório com todo o gênero de atração, misturei tudo. Yaras anunciou pelo microfone: minhas amigas, para seus males de todo mês, tomem as pílulas X, o remédio que já curou um papa. José Mauro, de imaginação muito fértil, criava programas e quadros que confiava a outros para execução. Foi criação dele ou de parceria com ele que surgiram 1 Milhão de Melodias, Invasão do Samba e outros grandes musicais. Nessa época, Pinto Tamerlão, brasileiro radicado nos Estados Unidos e que era narrador dos jornais da Metro, voltou ao Brasil. Sua voz, sua maneira de falar eram marcantes, conhecidos do grande público. E eu escrevia para ele um quadro que era intercalado num grande musical com o título já popularizado: Aconteceu em Nova York. Toda semana tinha que inventar fatos pitorescos ou absurdos, como um que me lembro de um casal de namorados que ficou preso na Estátua da Liberdade. Mas eu estava me aborrecendo na redação. Trabalhávamos numa sala que estava para o terraço e, como o rádio estivesse em obras, carrinhos em mão carregados de entulho atravessavam a toda hora por entre as mesas. As nossas máquinas de escrever já deviam estar no museu há muito tempo e, além de tudo, retiraram o nosso telefone. Eu tinha um convite de Galeno Neto para me passar para a Globo, que iria ser fundada. Aceitei e pedi demissão. No dia seguinte, a redação estava numa boa sala, com telefone, boas máquinas de escrever e com aumento de ordenado para os redatores. Com a minha saída, os meus colegas elegeram César de Barros Barreto para a chefia, por aclamação. Grande turma, independente e trabalhadora. Só após a saída de César para Tupi, a redação teve um chefe nomeado pela direção da casa. Fui para a Rádio Globo, que ainda não existia e funcionava precariamente no Teatro Rival. Começou-se então a contratação de artistas. A primeira investida foi contra a Nacional. Zezé Fonseca, após dias e dias de discussão, trocou de prefixo diante do valor do contrato que lhe ofereciam. No tempo em que grandes estrelas ganhavam 3 contos, ela passou a receber 9. Entre outros foram tentados também Radamés Inhata e Isis de Oliveira, que apesar dos grandes ordenados oferecidos, recusaram. Era a desconfiança de que alguém pudesse fazer sombra nacional. E com justa razão. Basta dizer que na Nacional Luiz Vassalo vendia programas em cima da hora por telefone. Os anunciantes formavam fila esperando que se vagasse um horário. A um industrial que não acreditava na força da Nacional foi proposto um teste. Um texto oferecendo um brinde da firma foi jogado apenas uma vez
e somente um dia e meio a programação da Nacional. O volume da correspondência recebida convenceu imediatamente esse industrial, que passou a figurar entre os clientes desta emissora. Mas além disso, do meio de uma experiência, existia uma coisa importante: o amor e dedicação pela casa em que trabalhavam. Sobre a minha permanência na Globo, muito teria que contar, mas são fatos que outros, como Lorival Marques, que após muita relutância acabou aceitando o cargo de diretor artista da emissora, conhece tão bem ou melhor que eu. Eu dirigi o Rádio Teatro e tive que buscar no teatro alguns nomes, como Delores Caminha, Maria Sampaio. Conquistou-se outros nomes, da Mairinque, Urbano Lois e também da Tupi. Na Globo foram iniciadas as carreiras de grandes nomes como Marlene, Nora Ney, Jorge Goulart, Gaol veio de São Paulo, Maestro Mignone, Silvio Autuori, Nestor de Holanda, Raimundo Lopes, saudoso Miguel Gustavo. Um dia Silvio Autuori precisou de uma voz infantil para uma peça que escrevera. Telefonou ao Olavo de Barros e ele nos mandou 3 talentos juvenis: Deise Lustre, Carlos Alberto, hoje médico, Geraldo Santos, agora advogado. Telefonei ao Olavo de Barros dizendo-lhe que me agradaria contratar aqueles 3 artistas que surgiam e que trabalhavam a caixinha na Tupi. O Olavo suspirou. Fico satisfeito, Gurgel, pois que esses meninos são realmente bons. Parece que é minha sina descobrir talentos para que outros aproveitem. Na Globo, adaptei São Bernardo Graciliano Ramos e escrevi A Vida de Boccaccio. Um ano depois, Vitor Costa, já então diretor da Nacional, mandou me chamar. Emotivo como era, abraçou-me com lágrimas nos olhos. Convidou-me para voltar. Eu devia grandes favores a Vitor Costa, que ficou ao meu lado quando eu adoeci seriamente no começo da carreira, e mesmo sem ter dinheiro chamou médicos caros e especializados e foi ao máximo de levar um grupo de artistas para que eu gravasse com eles, da cama, um programa que pagava cachê. Eu na cama e os colegas em volta. E quando já recuperado, perguntei-lhe: e se eu morresse, Vitor, como você iria se arranjar? Respondeu-me: como não tenho dinheiro, o médico e a rádio teriam que aguentar o calote. Apesar desse grande favor, recusei-me a voltar. Vitor Costa, como diretor de rádio teatro, já fizera grandes reformas na estação. Agora, como diretor, ia fazendo tudo o que sonharam. Construiu o estúdio de rádio teatro, fundou a Nacional de São Paulo, comprou ações da Mairinque Veiga e sonhava com estações de televisão no Rio e São Paulo. Seu dinamismo e entusiasmo não esmoreciam nunca. Foi lamentável que tivesse morrido tão moço. Uma curiosidade: Vitor estava sempre em boas relações com os chefes políticos, mas nunca se envolveu ou permitiu que as estações que dirigia tomassem partido. Só na campanha de Carvalho Pinto, quando estava construindo a TV, em São Paulo, fez propaganda. Ele dizia mesmo: se Carvalho Pinto não for eleito, dou um tiro na cabeça. Trabalhei 3 anos e alguns meses na Rádio Globo. Uma tarde eu estava num restaurante de frente à estação, tomando um lanche, quando Aurélio de Andrade veio me falar. Vitor estava no carro, parado ali perto, e queria falar comigo. Era um novo convite para que eu voltasse à Nacional. Marcamos uma entrevista para o dia seguinte. A Globo já havia despedido as orquestras e havia boatos que o mesmo iria acontecer com o Rádio Teatro. A única dúvida para mim era a diferença de salários. A Nacional continuava pagando muito mal aos seus artistas, mas houve um acerto. Vitor me daria um salário pela exclusividade, outro como ensaiador e pagaria direitos autorais à parte. Era o sistema da Nacional naquela época: dar inúmeras funções a um contratado para acertar o ordenado. Deu resultados naquele tempo, mas era falho. Edmund do Vale, grande contra-regra de rádio teatro, era arquivista musical e tinha mais 3 ou 4 funções. Para os artistas, então, era um desastre, como se viu depois, um Celso Guimarães, um César Ladeira e uma Isis de Oliveira em fins de carreira e ganhando ordenados irrisórios. Quando voltei à Nacional, estava para terminar a novela O Direito de Nascer.
Quando me perguntaram qual seria a minha novela de estreia, brinquei que iria escrever O Direito de Matar. Vitor me pegou pelo pé e Floriano Faisal, então na direção do Rádio Teatro, começou a anunciar a próxima novela. Foi nessa novela que Elza Gomes, essa grande atriz, teve o seu primeiro grande papel no rádio. Na novela seguinte, usei André Villon como galã. Depois foi uma série de novos trabalhos, alguns com sucesso, outros com menos, pois, na verdade, com o prestígio que a Nacional tinha na época, por pior que fosse o programa, sempre tinha ouvintes. Além disso, Vitor Costa fugia ao erro que as televisões estão cometendo. Ao lançar um novo horário de novelas, sabia que outra estação, por mais ignorada que fosse, tinha um programa do gênero, trocava imediatamente de horário. O Ivar Marques tinha ido para a Nacional antes de mim e apresentava programas que conseguiam grande audiência. O rádio entrava numa nova fase, a dos programas humorísticos. O maior sucesso era então o Balança Mas Não Cai, de parceria Paulo Grassini e Max Nunes. Na Mairink, também sob a direção de Vitor Costa, estavam Haroldo Barbosa, o mais cáustico dos humoristas, Sérgio Porto, menino grande e irreverente, e toda a verve de Chico Anísio. A Nacional contratou então um cast de comediantes para atuarem ao lado de Brandão Filho, Germano e Apolo Correia. Foram contratados, entre outros, Emma Dávila e seu irmão Walter Dávila, Zé Trindade, Zezé Macedo e muitos outros. Paulo Tapajós na direção artística, tudo harmonizou para uma programação variada com lugar para todos os gêneros. Além das novelas, eu também escrevia peças completas. Um dia escrevi uma peça com o título Lixo. Foi vetada pela censura. Comentaram que o título ofendera o olfato dos censores e eu, por brincadeira, escrevi O Homem que Perdeu o Olfato. Criei um robô com figura humana que só não possuía tato e olfato. Acabou sendo uma peça de pavor. Agradou tanto que usei a personagem do robô para uma série de aventuras que durou 2 anos. Continuei trabalhando para o teatro, ainda na Globo. Jaime Costa apresentou 3 peças de minha autoria. Zé do Pedal, Meu Nome é Doutor e 13º Mandamento. Como as 3 peças foram apresentadas no mesmo ano, a crítica, antes tão benevolente, começou a me atacar. Alguns críticos, que eram autores, diga-se de passagem. Foi quando um crítico começou a sua crônica dizendo que eu era um telegrafista vindo do interior, que não tinha escrito nada que prestasse, estava ganhando dinheiro. Um outro falou que eu tinha sido ponto de teatro. Eu me sentiria honrado se tivesse exercido qualquer dessas profissões, mas não é verdade. Já na Nacional escrevi uma peça para a companhia Déa de Lojas Casaé com o título de Rua Nova. A companhia é de mal a pior. A pequena renda da bilheteria era dividida irmãmente para os artistas se defenderem com uma média de pão com manteiga. Uma noite em que deveríamos ensaiar após a segunda sessão da peça em cartaz, só tinham sido vendidas 3 entradas. Chegamos à conclusão que era melhor suspender o espetáculo. Foi posto um aviso junto à bilheteria, dizendo que devido a mal súbito de um dos atores não haveria o espetáculo. Deu azar. Um delegado ia passando e quis saber quem estava doente. Delógio mandou que o galã se deitasse no camarim e começasse a gemer. O delegado entrou e foi indagar o que o rapaz sentia. Ele se queixou de fortes dores no estômago, atribuindo à doença uma fritada de camarões. O delegado chamou a ambulância e, quando à meia-noite o galã voltou fraco e pálido, insultou todos os colegas. Só tinha comido um sanduíche e fizeram-lhe lavagem de estômago. Despediu-se e Francisco Moreno foi chamado às pressas para substituí-lo. Coisas de teatro. Escrevi ainda Um Mentiroso, representado pela Companhia Iracema de Alencar, no Norte. E um monólogo, As Estrelas Também Morrem, apresentado em Curitiba. A Nacional continuava liderando horários e eu prossegui escrevendo novelas. Até hoje não sei quantas já escrevi. Perdi grande parte do meu arquivo num incêndio do Teatro Carlos Gomes, com a água dos bombeiros que estragou, de modo que mesmo que queira fazer um levantamento, não posso. Veio a deposição de Getúlio Vargas e com ela a queda de Vitor Costa.
Eurico Silva achou que era seu dever se demitir e eu segui seu exemplo. Vitor nos censurou, pois ainda não sabia o que iria fazer. Mesmo assim, ficamos trabalhando para ele sem sabermos quanto iríamos ganhar, ou mesmo se iríamos ganhar. Mas Vitor é um espírito aventureiro e arrojado. Logo dominou a Mairink, ficou com a Nacional de São Paulo e pouco depois comprou a Mundial. Estava fundada a Socipral, a primeira tentativa de se formar um centro de produção para uma cadeia de emissoras. Eurico Silva assumiu a direção da Mundial e fui com ele trabalhar ao lado de Arnaldo Amaral, um dos veteranos do rádio. Arnaldo, como Castro Barbosa, iniciou sua carreira cantando. Mas os dois desistiram, pois que suas vozes eram parecidíssimas com as de Chico Alves. Fiquei pouco tempo na Mundial. Ali, além das novelas, produzi Os Mortos Falam, título macabro para uma entrevista imaginária com grandes vultos do passado. Biografias teatralizadas contando aspectos curiosos da história pátria. Logo passei pelos escritórios da Socipral na Avenida Rio Branco. Fui trabalhar na mesma sala com Haroldo Barbosa, Sérgio Porto, depois Teixeira Filho. Só quando a organização tomou vulto, souberam que eu não tinha contrato. Vitor me entregou um contrato em branco para que eu estabelecesse o ordenado e cláusulas contratuais. Indaguei sobre o ordenado de meus colegas e fiz o meu com um ordenado um pouco menor. Era a forma de retribuir a confiança do amigo. Eu escrevi então para Mairink. Os colegas eram ótimos. Cast muito bom, com grandes talentos como Nancy Vanderlei, Sérgio Oliveira, o velho Manuel Braga e mais tarde Enio Santos na direção do Rádio Teatro. Ali convivi com Ciro Monteiro, alegre, descontraído, com uma capacidade incrível para botar apelido aos colegas. Lembro de um dia que passou uma loira muito gorda, ele, no mesmo instante, como vai a abóbora d'água? Na Mairink lancei o programa Lendas e Verdade de Todo Mundo, tendo Luiz Jatobá como narrador e depois Nélio Pinheiro. Acredito que os narradores foram o motivo do sucesso quase imediato alcançado pelo programa. Mas pouco tempo depois foi tirado do ar para ceder o horário para um programa de Antônio Maria. Na verdade, eu não estava me sentindo bem na Mairink. Quem já trabalhou na Nacional dificilmente se adapta a outro lugar. Foi então que, ajudado por Luiz Vassalo, consegui que Vitor assinasse a rescisão do meu contrato. Firmei contrato com a Rádio Piratininga de São Paulo na mesma ocasião que a TV Bandeirante contratava a Chacrinha, que alcançou seu maior sucesso em São Paulo. Nada fiz em São Paulo, apesar de estar ao lado do velho Baroni e com um ótimo cast. 6 meses depois voltei ao Rio e fiquei trabalhando com freelance durante 3 meses. Estava me dando bem, mas não resisti ao convite que Floriano Faisal me fez e voltei para a Nacional, embora com um ordenado 6 vezes abaixo do que eu ganhava na época. Mas, como sempre no Nacional, o ordenado de produtor era apenas um prolabore. Esses se defendiam mesmo nos direitos autorais. Como não faltava trabalho, estava tudo bem. De volta à Nacional, produzi mais novelas. Colaborei com Lorival Marques no programa que ele criou, o Rádio Almanac Colinas, de grande sucesso. Passei a escrever também o semanal Que o Céu Me Condene, programa do qual Raimundo Lopes havia se afastado, e criei o Romance das Cartas, histórias curtas que eram contadas através de cartas, na maioria poéticas. Tive a felicidade de ter como narrador desse programa o mais cuidadoso profissional, César Ladeira. E que segurança além da voz ímpar. Basta dizer que em mais de 80 programas, no dia em que ele tropeçou numa palavra. Quanto ao programa Que o Céu Me Condene, havia um detalhe. O patrocinador, Sidney Ross, não admitia música em background. Exigia um determinado padrão. Um dia o contato da empresa, apenas por delicadeza, veio me avisar que o programa, embora fosse de grande audiência, era menos comercial que uma novela com divulgação diária. O programa iria sair do ar. Como se tratasse de um último programa, pedi liberdade para usar efeitos musicais e fugir ao estilo do programa.
Autorizaram-me. Escrevi então Quilombo, história toda em verso, usando as mais variadas metrificações, indo de 2 até 12 sílabas e com trechos de versos livres e brancos. Pedi a Paulo Gracindo para fazer o principal papel. Gracindo não trabalhava aos sábados, mas lendo o original concordou. Ali mesmo em sua sala demos uma primeira leitura. Depois Paulo, um ator dos mais caprichosos, levou a peça para casa e estudou durante 2 dias. E por ocasião do ensaio foi dos primeiros a chegar. Lorival Faisal empilhou discos e mais discos, selecionando trechos que se casassem com o script. O sucesso foi enorme, colocou o patrocinador em situação de não poder tirá-lo do ar. Durou mais 3 meses. Coisas que a gente fazia naquele tempo. Eram verdadeiros desafios criados por nós mesmos. Uma vez escrevi uma peça em 3 atos, com um único personagem conversando com sua própria consciência e com mais 6 personagens mudos, isso no rádio. Mas eu não me contentava apenas com o rádio. Rebatia texto e fotos de novelas argentinas e italianas para a revista Sétimo Céu. E no dia em que Vitor Berbara me convidou para dirigir o Teleteatro Moinho de Ouro, da TV Rio, confessei-lhe que nada sabia de televisão. Mas ele me animou. Encontrei apoio de artistas e técnicos e estreiei com uma adaptação da minha peça radiofônica, O Homem que Perdeu o Olfato. Na época já não era uma peça para mexer com os nervos, mas apenas curiosa. A crítica especializada fez restrições à peça, mas elogiou a direção. Eu nada sabia, nem o valor das lentes. E apresentei quase uma centena de outras peças. Foi uma ótima experiência. Na mesma ocasião, Vitor Berbara apresentava pela TV um programa humorístico escrito por Chico Anísio. Não existia ainda o videotape, e à última hora faltou um ator para fazer um cabeleireiro francês. E por muita insistência de Berbara, o próprio Chico Anísio fez o papel. O sucesso mostrou o grande ator como que estava escondido naquele escritor de humorismo. Não posso afirmar, mas creio que foi então que nasceu o ótimo ator cômico, Chico Anísio. Além dessas atividades, por indicação de Arnaldo Nesquier, fui trabalhar para a editorial Brugueira, cuidando de uma coleção e publicando alguns livrinhos, entre esses, Segredos do Rádio Teatro, conselhos para aqueles que desejassem ser radiadores. Um livrinho que saiu um pouco atrasado, diga-se de passagem, pois nunca existiu uma escola de rádio no Brasil. Tive a ocasião de dar uma palestra na Rádio do Ministério da Educação e mais tarde, junto com Lorival Marques, trabalhei num curso para produtores de rádio da Nacional. Mas tudo ficou naquela primeira experiência. Pelo que sei, Renato Murso está escrevendo um livro de memórias do rádio e Lorival Marques pretende editar uma obra sobre a arte radiofônica. Fui trabalhar também na editora Block, no cargo de chefe da redação da revista Sétimo Céu. Trabalhei naquela organização que me deixou saudades até hoje. Ali tive a ocasião de redigir 3 álbuns contando a vida dos grandes cantores populares. O primeiro foi o mais difícil, Roberto Carlos, que eu vi apenas uma vez durante um almoço. Tive que fazer todo o trabalho baseado em entrevistas que ele concedeu a revistas e jornais ao longo de sua carreira. Contei a sua vida segundo outros repórteres, e é bem possível que existam muitas mentiras além das fantasias que criei. Cantor que me perdoe. Mas a primeira edição vendeu 50.000 exemplares em poucos dias. Depois Vanderlei Cardoso e Gerry Adriani. Foi quando parei, isto é, paramos. Jaquito contrataram um jornalista de São Paulo e não esperei o bilhete azul. Pedi demissão, logo trocada para férias, pois lembrei-me que devia me aposentar. Ao tratar da minha aposentadoria foi que me surpreendi ao saber que tinha 45 anos de trabalho registrados. A Rádio Nacional havia trocado de direção. Fui convocado para uma reunião na qual Reinaldo Jardim, o novo diretor artístico, traçava novos planos para a Nacional. O novo diretor da emissora, Paulo César, perguntou se todos estavam dispostos a colaborar. Expliquei-lhe a minha situação e ele indagou se eu não gostaria de continuar trabalhando. Aceitei, é claro. E foi assim que, aposentado no dia 31 de janeiro de 68, no dia 1º de fevereiro do mesmo ano eu voltava à folha de pagamento. Dei o máximo que podia, auxiliando no departamento comercial, colaborando no programa de Marcos Durães e continuando a servir o rádio teatro. Mas Jardim logo deixou a emissora e tudo voltou a estaca zero.
Pouco depois, o meu amigo Dr. Pandiá Pires assumia a superintendência da empresa. Mais tarde, Maurício Schermer me chamou para fazer um quadro junto com Nena Martins, Glória de Santa Cruz e Pedro de Lara. Mais tarde, Maurício Schermer me chamou para fazer um quadro junto com Nena Martins, Glória de Santa Cruz e Pedro de Lara. Foi no programa Cidinha Livre, na TV Tupi. O quadro feito à base do improviso. Uma noite um cantor convidado se cedeu e a censura teve que reclamar. Acabou o programa. Menos de um ano depois, o mesmo grupo foi convidado por Silvio Santos para uma experiência com o mesmo quadro, A Personagem Oculta. Primeiro na Tupi de São Paulo, depois na Globo. Ficou 2 anos em cartaz. Sobre Silvio Santos não vou fazer nenhum comentário, porque sendo ele agora dono de um canal de televisão, poderá parecer bajulação. Digo apenas que conservo uma grande admiração por ele. Na mesma ocasião, através do meu amigo Valdemar de Moraes, a TV Record me chamou. Naquela emissora escrevi 3 telenovelas. Nesse período, a Rádio Nacional trocava diretores como quem muda de camisa, esperando que alguém conseguisse milagres. Muitos elementos começaram a deixar a estação, entre esses Floriano Faisal. Deram-me então o cargo de chefe do Rádio Teatro, cargo em que permaneci pouco mais de um ano. Grande parte do cast, aproveitando-se da oportunidade de fazer acordos, foi deixando a emissora. Com um cast reduzidíssimo, mal pago, era impossível apresentar-se um programa com o mínimo de eficiência. Basta dizer que eu contava apenas com a Frânio Rodrigues, que aceitou, além de seu trabalho de animador de programas, tornar-se também narrador. Eu não tinha autorização para chamar ninguém a cachê. Mesmo assim, numa época que todos afirmavam que a Rádio Nacional não tinha penetração no interior, escrevi a novela Travessuras de um Anjo, uma fantasia que agradou. Fiz uma pergunta aos ouvintes sem prometer nenhum prêmio. Recebi mais de 5.000 cartas, principalmente no interior de Minas, São Paulo, do Norte e do Sul. Era prova evidente, mais tarde comprovada pela pesquisa de uma empresa especializada, que a Rádio Nacional continuava dominando no plano das novelas. Cansado, deixei o cargo de direção do Rádio Teatro, até hoje exercido pela minha colega Deise Lúcia, que deve estar lutando com as mesmas dificuldades. Agora, quando a Nacional entra para o novo plano do governo para a unificação das emissoras estatais ou paraestatais, ressurge a esperança de ver essa emissora ocupando um lugar que lhe compete, pois que ainda possui bons estúdios e conserva em seu quadro produtores e artistas mais experientes. Certa vez, Dias Gomes, após uma das muitas reuniões que foram feitas, comentou através de um jornal que estivera assistindo a um velório, no qual apenas 2 pessoas esperavam a ressurreição da Nacional, Dorival Marques e eu. Podem me considerar ingênuo, poderão mesmo dizer que é a afetividade pela emissora que me deu algum nome, mas a verdade é que continuo acreditando no rádio em geral, e principalmente que a Nacional volte a ocupar o lugar que merece na radiofonia brasileira. Haveria muita coisa ainda para contar, principalmente sobre fatos anedóticos acontecidos, mas já falei demais. Meus colegas, desculpe o trabalho que lhes dei, uma boa tarde a todos. Ô Gurgel, você é um homem que guarda, e eu sei disso porque já ouvi algumas vezes, você guarda muitas histórias curiosas da Rádio Nacional. Eu gostaria que você tentasse lembrar algumas. Eu queria, por exemplo, saber, você mencionou uma novela em que havia um robô, um trabalho seu. Parece-me que esteve 2 anos no ar. Como se chamava? A peça que deu início chamava-se O Homem que Perdeu o Olfato. Depois passou a se chamar Aventuras de Frank Vernon. Você trabalhava na novela, não? Você fazia o papel principal, não? Não. Eu sempre fiz pequenos papéis, porque eu me considero péssimo radioator. Espécie de Hitchcock, aparece. Não, aparecia por necessidade, eu fazia parte do cast, então tinha que aparecer. Lembro-me que na ocasião que eu fui para Mairim, na assinatura do contrato, quiseram pôr diversas ocupações, inclusive radiator. Eu disse, não, essa não. E eu disse, não, você pode pôr, não tem problema. Realmente você não vai trabalhar com o cast que nós temos, não haverá oportunidade. Assinei.
mas sem a cláusula de obrigação de fazer radiator. Pois bem, naquele mesmo dia, eu fui obrigado a substituir 3 artistas fazendo 3 papéis em 3 novelas diferentes. Você se lembra da data em que ingressou na Nacional? Isso me lembro, foi em 13 de janeiro de 1940. Bom, naturalmente você não tem conhecimento dos antecedentes. Mas o Rádio Teatro na Nacional nasceu exatamente quando? Quando pode ser considerado o nascimento do Rádio Teatro aqui na Nacional? Eu acredito que tenha nascido em 1938, 39 no máximo. Porque a Nacional era bastante nova. Tanto que hoje o único fundador da Nacional ainda é o Aurélio Andrade, né? Mas já tinha prestígio o teatro em casa, era muito prestigiado no interior de São Paulo. Mas não posso precisar a data. Daquela turma com quem você trabalhou aqui naqueles dias pioneiros, porque ele era pioneiro, eu morava no interior e ouvia Nacional religiosamente. Daquele grupo, daquela gente com quem você participou das primeiras tentativas de programas, etc. O que você podia lembrar, assim? Quem você poderia lembrar? E episódio curioso, daria para você lembrar algum? Bom, existem muitos, porque naquele tempo havia uma coisa muito boa na Nacional. Embora já existissem estúdios de rádio teatro, estúdios para orquestras e salas para isso, salas para aquilo, trabalhava-se em equipe. Ninguém se recusava a fazer isto ou aquilo. Basta dizer que um dia coloquei a grande orquestra nacional batendo caixa de fósforo. Outra vez pedi ao Luciano Perrone para acompanhar um sambinha que eu tinha composto para o Zé Pagan, usando a máquina de escrever, que era uma secretária, como bateria. Então ele usou todos os ruídos da máquina de escrever. E foi pena que isso não ficou gravado, que nós considerávamos brincadeira, mas que hoje se vê que demonstrava o talento dos artistas. O próprio Paulo Tapajós, um dia numa peça minha, foi assobiar junto ao microfone. E era o diretor artístico. Não havia separação. Lamartine Babo, por exemplo, teve uma temporada que ele enjoou de fazer a canção do dia. Então ele simplesmente escrevia. E resolveu dizer que cada dia a canção do dia ia ser interpretada por um. Cantou Vitor Costa, cantou Sinclair Lopes, cantou Celso, todo mundo cantou a canção do dia. Quando chegou a minha vez, eu disse: Lamartine, tenha paciência. Eu sou negação, mas não teve jeito. Então eu li a canção do dia, não foi nem nota parola. Outro fato do Lamartine, ele que era um grande letrista, um dia cismou que eu devia fazer letra para uma valsa dele. A princípio pensei que era brincadeira. Quem tinha a facilidade que ele tinha para fazer letras, me pedia a mim. Mas era cisma, que eram as coisas dele. E assoviou a valsa, linda. Era uma das valsas que ele pretendia colocar numa opereta. A primeira já estava composta, que era Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda. Essa segunda, ninguém registrou. Lamartine morreu e infelizmente a minha memória musical não dá para lembrar a melodia, que era uma beleza. E assim se perdeu muita coisa. Romeu Gibson. Um dia chegou aqui no estúdio e estávamos gravando um trecho da canção Ternura para a novela. E ele, já surdo, leu a partitura, perguntou de quem era. Ele disse: é minha. E apanhou o primeiro violino que estava sobre uma cadeira, que era do Perrota, por acaso, pediu para que afinassem, e mesmo sem ouvir, tocou uma improvisação sobre
o tema Ternura, que foi gravado, não sei onde anda. Depois os músicos todos em volta e ele, Gibson, colando o ouvido ao alto-falante para ver se ouvia sem conseguir. Miro Panicali chorou. E depois, toda vez que se punha para mostrar, qualquer um que chegava dizia assim, é o Gibson tocando. Sendo que aconteceu um fato curioso. O Perrota chegou e disse, é o Gibson. Mas também com esse violino, ele não sabia que era o violino dele. Gurgel, você poderia me dizer, poderia se lembrar dos livros que você publicou, você tem publicado? Eu tenho alguns, como Trapézio Volante. Relação mais aproximada possível dos livros que você publicou. Bom, o primeiro foi Terra Bendita, editado pelo Departamento de Cultura de São Paulo, com capa sugerida pelo Mário Andrade, uma capa muito bonita, que é um fato curioso. Quirino Campo Fiorito, quem deu o livro, pintou um quadro com esse título, Terra Bendita, com o meu livro sobre a mesa. Eu não cheguei nem a ver o quadro pronto. Foi vendido e foi para Nova York. Não tem nem fotografia do quadro. Logo depois foi Trapézios Volantes e Os Transviados, num volume só, editado pela Noite. Mais tarde, Rua Nova, pela Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Depois, na Bruguera, eu editei esse Segredos do Rádio Teatro e pequenos romances como Banzo, Não Se Foge do Amor. Teve A Madonna da Saudade. Teve um conto selecionado pelo Graciliano Ramos na coletânea de contos brasileiros. Um conto que eu mandei para... que eu escrevi quando eu estava na Nacional. Então eu queria defender um dinheirinho de qualquer jeito. Escrevi um conto e entreguei na redação da Carioca. Aí o Cláudio Ramalhete contou comigo e disse, Gurgel, teu conto não vai sair na Carioca. Disse, puxa vida, eu precisando desse dinheiro. Isso não é muito bom para sair na Carioca. Então vai sair no Vamos Ler que a gente paga o dobro. Pagava 50 reais. Esse conto chama-se Nos Olhos de Margarida. E realmente o conto devia ser bom porque o Graciliano selecionou entre os contos paulistas. Mas depois foi na revista Sétimo Céu, publiquei muitos contos. Mas tudo coisas assim que em revista que se perde, né? É como trabalho de rádio. Atualmente estou preparando um romance, mas falta coragem para terminar. Com todas as lembranças da Estrada de Ferro. O autor, em geral, no Brasil ainda é mal pago. Com raras exceções, não vive de literatura. Agora, eu queria que você me dissesse só uma coisa. Nos Olhos de Margarida foi publicado com pseudônimo ou com seu nome mesmo? Com o meu nome. Você nunca usou pseudônimo? Bom, usei nos concursos. Bom, eu usei primeiro na minha cidade, quando comecei a escrever no jornal. Eu assinava Duque com K. Tanto que lá em Araraquara, os antigos só me conhecem pelo apelido. Quando eu vim para a Nacional, que eu passei a me chamar Amaral Gurgel. Nas peças para concurso, contos e tal, eu usava pseudônimo. Como contei de Assis Machado, né, para Terra Bendita. E aconteceu que a peça premiada foi publicada com o pseudônimo. Em vez de pôr o meu nome, puseram o pseudônimo de inscrição, Assis Machado. Só no verso que está o meu nome. Mas depois disso, fiquei com o teu nome de família, Amaral Gurgel, que criou depois uma dificuldade para o Gaó. Porque o Gaó, lá de Itu,
Eu era menino que tocava piano, fazendo improviso sobre os focos, vendia parte de piano, as dúzias. Mas sentia-se envergonhado. Ou talvez a família se opusesse que ele usasse o nome da família. Ele adotou as iniciais do nome dele invertidas. Odmar do Amaral Gurgel. Então ficou Gaó. Mais tarde, quando eu estava no Rio, que levaram Jujus e Balangandãs, ele achou que por Gaó não dava certo. Depois do maestro, Amaral Gurgel. Deu uma confusão tremenda. Era eu a receber coisas sobre música, ele a receber coisas sobre teatro. Ele disse, primo, isso não está certo, eu cheguei primeiro. Ele chegou primeiro, mas se escondeu. O primeiro a usar o nome fui eu. De modo que agora é propriedade minha. Eu sou um velho amigo meu. Gurgel, olha, muito obrigado. Obrigado. Você já deu uma contribuição valiosa para que a Nacional possa reconstituir a sua história. Eu acho que aqui nós temos subsídios bastante importantes, inclusive porque eles nos levam a outros caminhos, eles nos levam a procurar outras pessoas que participaram com você dessa história maravilhosa que começou em São Paulo e que vão complementar muita coisa que você deixou de dizer por modéstia. Muito obrigado. Não, obrigado a você por essa oportunidade de falar um pouco de mim mesmo, que é sempre gostoso, né, de lembrar. Não pelo fato. É sempre gostoso a gente lembrar o passado, porque as dificuldades passadas, hoje a gente vê com sorriso. Obrigado a você.